Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Gente, cadê a pauta? Pera, calma aí que eu já vou trazer. Você vai imprimir ela lá na impressora laser? Não, o fusão tá queimado. Pera, isso não vai ser na laser, vai ser na jato de tinta. Não, o cartucho vazou, tudo sujo lá, tá pingando. Cara, bem que eu te falei pra comprar a original. Então vai de matricial mesmo, né? Ih, rapaz, não vai dar. Esqueci o formulário contínuo. Tá, então onde é que você vai imprimir essa pauta? Ah, não vou imprimir, eu tô passando a limpa aqui. Pera aí. Ih, quebrou a ponta do lápis. E velha, é essa impressora que faz 2 folhas por cartucho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à 11ª temporada do Retrocomputaria. Como dizemos, há 11 temporadas, velho, é o seu PC. E aqui nós estamos numa mesa triangular. Acho que foi isso que foi impresso ali, né? Imprimindo um triângulo. Não, a mesa quadrangular, porque numa ponta tá uma impressora. Ela tá olhando pra gente de rabo de olho, inclusive. Na verdade, se da impressora, ela tinha que estar um pentagrama e ela no meio, né? Também. Enfim, eu sou César Cardoso. Eu sou Ricardo Pinheiro. E eu sou Giovanni Nunes. E como vocês devem ter imaginado, hoje nós vamos fazer o episódio mais diabólico já feito na história deste podcast. Ganhando do episódio do Doom, hein? Do Doom e do FPS juntos. E ao quadrado. Eles tivessem feito o episódio do Diablo e qualquer outro jogo dessa temática. Mais capiroto que isso, só se falássemos do próprio capiroto. Mas até onde eu saiba, ele ainda não fabrica computadores. Não, o capiroto não é retro. Mas deve fabricar impressora. Se bem que de acordo com o Neil Gaiman no Belas Maldições, o Crawler mandou uma licença de uso de computadores pro inferno com a nota: aprendam. Mas certamente ele fabrica impressoras. Pois é, o nosso episódio de hoje vai falar sobre essas criações do demônio, né? Que existem para nos atormentar e de vez em quando elas estão disponíveis, estão sem nada para fazer, elas resolvem imprimir alguma coisa. Que pode ser ou não necessariamente que você está precisando que seja impresso. Sempre lembrando. A ideia desse episódio é que ele fosse um episódio pretensamente didático, né? Contar um pouco de história e falar que funciona, mas a gente vai evitar colocar nome de pessoas ou empresas. Nem ficar dando muito detalhe também de como a impressora funciona, que a gente não quer matar ninguém de tédio. Senão isso vai ser um caminho sem volta, e aí a gente vai parar realmente no inferno. Não, nós seremos o inferno. Não vai dar pra gente falar também de todas as impressoras, então, garotinho juvenil que tá pensando que a gente vai ficar falando de impressora 3D, não vamos falar de impressora 3D. Não, também nós não vamos falar de tupias CNCs. Também não vamos falar disso. Nós vamos falar de impressora no sentido clássico, tá? Não vamos falar de plotter? Não vamos falar de plotter. Impressora fotográfica, vamos falar? Não vamos falar de impressora fotográfica. Até porque elas estão fora do nosso ponto de corte. Sim. E não vamos falar de plotter, porque o plotter tecnicamente é quase um robô. E um dia que não vamos falar de robozinho, vamos falar dos plotters também. Ou não. Até que o plotter hoje não existe mais, né? Ele virou uma gigantesca já de tinta. Na prática, né? Mas bem que a gente pode pensar em falar em plotter no futuro, citando, porque nos anos 80 foi muito comum aparecerem plotters para impressão. Podemos falar porque, sim, existem vários computadores que saíram com plotter de fábrica, embutido. Teve computadores que tinham opção de plotter, né? MSX saiu alguns com plotter, PC eu lembro ter visto. Aquelas impressorinhas do Sharp MZ eram plotter. Sim. Mas enfim, já que não vamos falar de impressora fotográfica, nem de plotter, nem de impressora 3D, nem de mais um bando de coisa, vamos definir então o que é uma impressora. É importante. Isso é importante especialmente para o nosso ouvinte aí mais jovem, geração millennial, Z-linhas, Z2 Geração PDF, sabe o que é impressão? É assim, que se tem uma vantagem na vida é essa, é não precisar brigar com impressora. Pois é. Por isso que eu quero que meus alunos sempre me entreguem os trabalhos deles em PDF. Porque eu já ouvi o cachorro roeu o cabo da minha impressora, o gato já bebeu a tinta da impressora, ou o que é mais comum, o professor acabou a tinta da minha impressora e eu não
não tenho para imprimir. Então me entrega e em nos PDF. 3 casos, quando se trata de impressora, até pode acontecer. São quase válidos, que realmente São pode quase acontecer. válidos. Quase pode acontecer. O aluno fala assim, professor, a impressora comeu meu cachorro. E ela tá com uma indigestão daquelas, né? Nossa! Bom, vamos definir o que é impressora. Vamos usar a definição da Wikipedia, que diz: em computação, uma impressora é um dispositivo que produz uma representação em papel que seja persistente e legível a humanos, de textos ou gráficos. O persistente, o legível é relativo, né? Enfim. Persistente porque o troço não vai apagar quando acabar a energia. E Quer é dizer, legível para os humanos que consigam ler aquilo, né? E não precisa de um equipamento extra para poder fazer a leitura do conteúdo. Diferente de um disquete, do pendrive, cartão de memória, por aí. Ou então fita perfurada. Fita perfurada você conseguia ler o conteúdo. Eu tava me lembrando, falando de persistência, eu tava me lembrando... persistente, mas não é legível, porque o humano não conseguia ler o que estava contido na fita perfurada. Mais ou menos, né? Tinha uns que liam. Não duvide da capacidade do pessoal daquela época de ler fita perfurada. Eu tive um professor de faculdade que falou certa vez que a única grande vantagem do cartão perfurado é que você conseguia ler o conteúdo sem precisar ir pro computador. E a persistência tem até um quanto relativo quando você pensa em impressora térmica, né? De papel térmico. Mas, regra geral, é persistente se você mantiver ali, se você não usar a tua impressão importantíssima como porta-copos. Na verdade, o comprovante de papel térmico, ele vai manter o conteúdo se você não precisar dele, mas ele vai apagar se você precisar dele. Eu tenho, acho que eu até mostrei para você, eu tenho um comprovante de depósito bancário aqui de 1997, do Banerja. Ainda tá nítido. Eu tenho uns comprovantes aqui do início dos anos 2000 que eu, para garantir, eu passei no scanner, mas eu acho que eles não estão legíveis. Você cobriu com canetinha. Bom, enfim, né? Vamos contar um pouquinho da história das impressoras então? Vamos. Quando o capiroto entrou na computação. Seguinte, Charles Babbage, lá no século IX, lá na rolha, 18, sei lá, enfim, desenhou uma impressora mecânica para ser usada com a sua máquina diferencial. Sim, a impressora mecânica, a máquina diferencial. Que era mecânica. Tudo mecânico. Não existia eletrônica naquele momento. A máquina diferencial, ela foi desenhada, mas não foi construída à época, tal qual a máquina diferencial. A diferencial foi, né? A diferencial foi, o que não foi concluído foi a máquina analítica. Tá certo, a diferencial foi. Enfim, alguém conserta aí que eu falei besteira. Mas a impressora, ela não foi construída pelo Babbage. Ela só foi montada em algum momento ali do ano 2000, porque estamos falando de uma impressora mecânica com mais de 4.000 peças. E o mais interessante desse troço é que ela funcionou de primeira. Ela está disponível no Science Museum de Londres, para se ver. E quando eu estive lá, eu não vi essa impressora. Caraca. Ele só estava guardada, tinha acabado a tinta. Na verdade, elas estavam com medo de que estavam achando que ela tinha invocado um demônio. Essa não é impressora, não. Agora, a impressora eletrônica é um pouquinho mais recente, né? Uhum. A primeira é P101, que foi lançada em 1968 pela marca japonesa Epson. Epson, né? É só pra constar assim, né, que no 61 a sua Seikosha, que é a dona da marca Seiko, ela criou uma subsidiária, né, a Shinshu, gostei do nome, Shinshu Seikei, que era para desenvolver um equipamento para impressão de tempo, de marca de tempo, que seria usado nas provas das Olimpíadas de Tóquio de 64. Olha, é cíclico, né? Voltamos para a Olimpíada de Tóquio esse ano. Exatamente. Inclusive, a própria Epson, ela fez uma propaganda anos atrás, ela relembrando esse fato. Era uma demanda do Comitê Olímpico, né? Alguma coisa que, ligada a um relógio, que quando alguém passasse na linha de chegada, gravasse, registrasse o tempo do atleta. E assim surgiu a Epson. Eu vou deixar pro Ricardo explicar o que é a Epson para as crianças. Pois é, o termo Epson veio depois, o nome, né, quando mudou, e Epson quer dizer Son of Electronic Printer, filho da impressora eletrônica. Já xingavam as impressoras naquela época. Que nomezinho... seria melhor se não tivesse um significado da sigla. Se a gente botar um Epson, por quê? Porque Epson é bonito. É sonoro. É sonoro. Considerando que SNK é Projeto Novo Japão, né? É. Essa grande série de siglas que não faz o menor sentido que os japoneses inventam. MSX.
Aham. E se alguém um dia descobrir o verdadeiro significado da sigla MSX, já vez, vamos falar aquela da Microsoft, aquela é uma das 4 que eu conheço. Alguém qual é o verdadeiro, me conta. E provavelmente, se você perguntar pro Nishi, ele vai inventar uma aleatória. Dependendo da dose de saque, ele muda a sigla. Mas assim, as primeiras impressoras conectadas nos computadores eram basicamente máquinas de escrever elétricas adaptadas ao mesmo dispositivo de teletipo. O teletipo, né, lembra... Vamos segurar a onda de máquina de escrever teletipo, a gente vai... Não, só para constar, as Electrics da IBM eram conectadas aos terminais para literalmente imprimir documento. E as praxis, né, da Olivetti também, né? Aliás, há pouco tempo eu vi havendo uma placa para você ligar um micro como um MSX ou um outro para você conectar a uma Praxis 20. Foi isso que eu vi à venda ou a própria Praxis 20 já com a placa? Há pouco tempo eu vi à venda. Até bateu uma saudosismo, bateu uma nostalgia, pensei, durante um brevíssimo instante de tempo, eu pensei até em, quem sabe, comprar aquela Praxis. Aí depois eu pensei a besteira que eu ia fazer e desisti. Teria ser para sua esposa datilografar as provas dos alunos. Olha que talvez ela fosse fazer isso mesmo. Mas assim, só por volta da década de 80, dos anos 80 do século 20, que modelos específicos para microcomputadores foram introduzidos. E aí as impressoras se tornaram um periférico, digamos, quase essencial. Hoje em dia, com muito uso de documentos eletrônicos, a quase ubiquidade do formato PDF, é bem menos comum usar impressora. Muitos dos recursos hoje em dia você já consegue resolver no celular, consegue levar, apresentar o documento já tendo aceito, não precisa levar uma versão impressa, isso já ajuda bastante. E em vários lugares está sendo feito documentos PDF. Como eu falei no início do episódio, os meus alunos, para economizar dor de cabeça, eu peço o documento, eu quero em PDF. Não quero trabalho em formato do processador de texto, não quero em papel. Mesmo assim, tem sempre um que traz em papel. Aí eu olho assim... Pão, inclusive. Né, tem uns que já fizeram manuscrito. Olha! Nossa! Tipo, aluno que não presta atenção no que eu falo. Uma das coisas mais comuns dessa sociedade. Alunos com problemas de déficit de falta de atenção. Manuscrito que ele fez no ônibus e contei pra escola. Tu não brinca não. Uma vez eu passei uma lista de exercícios e falei pros alunos, olha, aqui eu tratava vocês como adultos. Lista de exercício vai valer nota. Cara, eu achei 2 listas de exercícios. O resto, todos eram copiados dessas listas. Os alunos passavam entre eles, abriam a suite Office no celular e mandavam, e não trocavam nem o cabeçalho, nem o nome do aluno que fez a lista. Então vinha lá o fulano de tal e embaixo estava o nome do cara que fez. Mas eles estavam se portando como adultos. Eu conheço um fato verídico, fato venéreo, né? Um sujeito que ofereceu, passou um exercício para um grupo de programadores indianos e literalmente todos os exercícios eram a cópia de um único trabalho. E todos estavam errados, porque o trabalho que eles copiaram tinha um bug. Eu já passei uma prova, já que você vai falar de cola, rapidamente, senão a gente vai ficar divagando, uma turma... Esse não é um episódio sobre aluno colando. Pois é, mas essa vale a pena contar. Eu passei uma prova para uma turma, na época eu dava aula de programação, disciplina de Pascal, gente. Então faz tempo, né? Há muito tempo eu só dou aula de Java hoje em dia, ou alguns mais afortunados estão ensinando programação com Python. E eu passei para eles. Eu peguei 10 provas coladas, todas com erro no mesmo lugar. Aí o coordenador da unidade veio falar comigo, não, você está dizendo que eles colaram, você não pode afirmar isso. Eu abri as 10 provas na mesa e falei, se isso aqui não é cola, minha avó é bicicleta. Olha aqui, os erros tem todos com erro, nem as variáveis eles trocaram. Aí eu botei armadilha na próxima prova, além de eu ter tido problemas com isso, eu plantei armadilhas. Então botei o nome do arquivo, mudava a extensão, mudava uma letra, por exemplo, do arquivo que eles tinham que criar. Aí um cara que escreveu uma com a prova .dat, me entregou escrito .dad. Abri pra ele e falei, você colou. Não colei, olha aqui, olha isso aqui. Aí ele olhou, ficou branco, começou a mudar de cor. Como é que vai ficar a minha situação? Eu falei, eu vou pensar no seu caso. Não, aprovei, professor, é um typo. Ele foi aprovado, mas... assim, nunca mais me deram disciplina de programação na faculdade. Por que será? Vamos seguir com as impressoras. Vamos lá. Falando um pouquinho de tecnologia, né? Que é o povo que é do caderno de caligrafia pra cá, né? Não, caderno de caligrafia não, por favor, isso me dá arrepios. No, God, please, no! Eu não usava o caderno de caligrafia pra botar pauta de música, não. Tá, Giovanni? Eu gostava de caderno de caligrafia, era legal. Eu sei. Você usava pra botar pauta de música. Eu era traumatizado. Gente, esse não é um podcast sobre caligrafia. Vamos voltar. Quem é de lá pra cá sabe que existe várias formas para que nós, seres ditos humanos, né, e primatas razoavelmente compatíveis, né, como os alunos,
escrever em forma de papel. A gente pode usar lápis, pena esferográfica, ponta porosa, sangue e outras coisas mais. Outras coisas mais. Algumas pessoas mais sensíveis usam a cara dos outros para escrever. Na cara, parece um aluno ser lavrado em sangue algumas coisas. O mesmo vale para as impressoras, né? Então, de acordo para rabiscar no papel, né, elas foram sendo atualizadas e alteradas no seu formato para ela poder fazer a rabisqueira dela no papel, imprimir aquela coisa totalmente errada que você não queria. Vocês já viram que a gente vai fazer um bocado de piada com a impressora esse episódio. E assim vamos falar, as impressoras tem dois grupos, né? A impressora de impacto e a impressoras que não são de impacto. Os dois grupos. Literalmente aquela que bate no papel e aquela que acaricia o papel. E aí, vale lembrar que em algum momento a gente vai falar do CMYK, né? CMYK, que é o sistema de cores para o papel, né? Que é o RGB do papel. CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. Então, combinando com ciano, magenta e amarelo, você consegue, de acordo com essa intensidade, você consegue obter todas as cores. Quase todas as cores. Com exceção do preto. Né? Se você obter um marrom bem escuro ali, né, de quem comeu feijão preto e espinafre, você não consegue chegar no preto. Mas então, para isso, eles incluem o preto na dança. Né? E aí você pergunta, cadê o preto nesse CMYK, falando de cian, magenta e yellow? O preto ele chama de Ki. O K, né? O Ki. O Ki e não black, senão teria que ser B. Aí o pessoal vai achar o azul do RGB. Ou bege. Na verdade, essa história do K é muito antiga, usa K para preto. Tanto que literalmente é o nosso X para queijo. Então vamos passar a falar então das impressoras que temos, né? Começando pelas impressoras de impacto, são as pessoas que martelam o papel. Ou seja, são as impressoras que são adeptas do Mjolnir, né? Amigas impressoras de Thor. Que batem no papel. A diferença é aí como é que o método para fazer a impressão, né? Impressoras de impacto a gente tem vários tipos, varia aí como é que é feito esse processo da agressão que ela comete ao chocar-se ao papel. Como é que é feita essa agressão? E é claro, uma coisa que é bem comum, vale lembrar, é o barulho. O treco barulhento. A impressora está dando uma porrada no papel. Então você vai ter um barulho associado, né? Então vamos começar e voltar ao papo das máquinas de escrever, né? Sim. A máquina de escrever, assim, como a gente conhece, ela surge ali por 1874 e os primeiros modelos elétricos começam a aparecer ali por volta de 1900. Já começaram a inventar eletricidade, os caras já resolveram acrescentar na dita coisa. O que nos interessa nesse caso, esse não é um podcast de máquina de escrever. Exatamente. É que diversos modelos de máquinas de escrever elétricas possuem a capacidade de se conectar a um computador, ou seja, de fábrica, ou se você instalasse uma interface opcional. Como eu citei mais acima, anteriormente, a Selectric da IBM, aquela impressora de bolinha, e a Ricardo citou a Praxis 20 da Olivetti, que foi muito comum no Brasil lá no final da década de 80. A gente vai botar no show notes uma Praxis imprimindo conectada a um CP500. Porque a gente quer colocar e pronto. E para você verter uma lágrima de emoção. Ou de alegria. E, enfim, só para terminar, gente, a tecnologia das impressoras é evolução, seja direta, seja indireta, do trabalho que foi feito pela máquina de escrever há 100 anos antes. Na prática, descambou para o mau caminho, mas não vem ao caso. Mas é mesmo, né? Na prática é mesmo, assim. Se você for olhar a coisa, é a evolução do princípio de funcionamento da máquina de escrever. Até porque a máquina de escrever também é o quê? Você vai lá, você aperta a tecla lá que você quer e bate, e aperta do nada um martelo e pum, dá uma porrada no papel, pronto. Aliás, é bem bacana. Eu particularmente sugiro especialmente aos rapaziada mais jovem aí que tá ouvindo a gente, que um dia, se vocês puderem, passem ali 5 minutos tentando trabalhar com a máquina de escrever para vocês se divertirem um pouquinho. A máquina de escrever não tem corretor ortográfico. Mas tem que ser uma máquina de escrever mecânica. A elétrica é muito rapidinha. Tem que ser a mecânica para eles sentirem coisa mais roots mesmo. Se você for roots, vai pegar mecânica. E não tinha também backspace. Olha, roots, pode tocar o Roots, Bloody Roots do... Bom, esse não é um podcast sobre máquina de escrever, já disse isso, mas eu vou dizer que o primeiro contato de muita gente com o liquid paper foi para corrigir erros de máquina de escrever. Sim, antes de descobrir que as máquinas elétricas vinham com liquid paper embutido. Então, chamada carinhosamente fita corretora. Enfim, fechando parênteses. E aí a gente segue a falar dos teletipos, né? Também conhecido como teleprinter, teletypewriter ou TTY.
O teletipo é um dispositivo usado para o envio e recepção de mensagens escritas através da rede telegráfica. Originalmente. Posteriormente, aí foram utilizados na infraestrutura do Telex, a primeira rede mundial de troca de mensagens ponto a ponto. A avó da internet. A bisavó, né? Bisavô do e-mail, né? Está completando nessa década que se inicia, completando 100 anos. Foi amplamente usado o Telex durante muito tempo, até o emprego do fax, no final dos anos 80 e dos anos 90. Aliás, curiosidade para quem não sabe, nossos ouvintes, o fax surgiu no Japão pela dificuldade de eles terem um telex para poder transmitir as mensagens no idioma deles. Então, criaram o fax. O fax foi popular no final dos anos 80, mais em meados dos anos 90, logo depois sendo substituídos pelo e-mail e hoje em dia pelo Zap Zap, para troca de mensagens. O padrão de caracteres no formato como nós conhecemos, o padrão ASCII, ele surge nesses equipamentos com algumas codificações diferentes, sendo suportadas. Ele surge no teletipo, mas ele não foi um padrão digamos que surgiu e todo mundo aceitou, né? Existiam outros padrões malucos. Um deles é o Badu. Não é aquele negócio que você instala e nunca mais está tocando, é Badu, né? Babu, ou Badu, sei lá o que. E com diversas variações que literalmente cada fabricante adaptava o Badu Code para a sua necessidade. Então, os dispositivos foram adaptados para serem ligados a computadores, não só como dispositivos de saída, né, como periférico de saída, para fazer a impressão, mas também como dispositivo de entrada. Então, usar teclado e um leitor de fita ou leitor de cartão. Nós citamos diversas vezes no Repórter Retros da vida de unidades de teletipo que eram recuperadas. Uma nórdica, eu lembro, que era gigantesca. Por aí que você vai, devido a Y. Devido a Y. Você tá falando do Apple. Apple 1, você conectava num terminal desses. Exatamente isso que eu estava lembrando. Você conectava num terminal desses, o Apple 1, para você poder fazer. Também você conectava, poder conectar num cara desse. Se você tivesse uma grana, né? Se você não fosse um cara Nutella, leite com pera, você tinha grana para comprar um terminal de vídeo. Se você não tinha, você literalmente ia comprar um teletipo usado, ia gastar o resto o dinheiro que você economizou com papel, porque você não tem a tela para trabalhar. Pois é. No Unix, ambiente Unix, os terminais, o dispositivo é o TTY. É por causa disso. Então, garotada, tá ouvindo a gente, tá ouvindo falar do Unix agora, que tá querendo saber alguma coisa a respeito. Por isso que é TTY, o dispositivo. E aí no livro, no Prime the Pump, né, que é um livro que nós já citamos várias vezes aqui no podcast, né, que conta a história do TRS-80, o David Helsch conta com a aventura dele de conectar e usar como impressora do seu TRS-80 um teletipo velho, inclusive a dificuldade que ele teve de trocar e corrigir, fazer Ele fez um conversor de ASCII para Badu Murray. Nossa, Badu Murray, detalhe. Essas coisas eram seriais e assim, alguém falou para ele, olha, tem um sujeito vendendo uma impressora, um teletipo, por $50. Ele foi lá e tinha um caixote de metal. Inclusive, acho que ele conta que era de 1940 esse bagulho. Nossa. Já era retro. Sobrevivente da Segunda Guerra, né? Por aí. Então, no Prime depois ele conta essa história de uso do teletipo para fazer como um meio com impressão. Poxa, obviamente que hoje em dia... que inclusive é o início do trabalho que ele teve depois de criar um editor de texto, que era o LazyWriter, que foi o produto que ele comercializou durante alguns anos. Entendi. Vamos lá, falar agora de impressora de linha. Não é impressora que imprime linha de ônibus, não, gente. Agora sim, finalmente chegamos nas impressoras de gente grande. A impressora de linha, ela tem este nome porque elas imprimem uma linha de texto por vez, tá? Faz sentido. É porque assim, elas têm velocidades que variavam entre 150 a 2.500 linhas por minuto, isso desde a década de 50, se não falha a memória, e eram aquelas impressoras de mainframe gigantescas que imprimiam naqueles formulários de 72 colunas, um monte de texto, imprimiam folha de pagamento, relatório, etc. E aquelas imagens em ASCII do Jesus, aquelas pornografias também. Os pornozão também. Pornozão também, eu sei, gente. Meu pai, eu já falei várias vezes, meu pai trabalhou em estatal do sistema elétrico. Como eu vi essas impressoras de linha, ele trazia formulário impresso de um lado com a impressão na folha de pagamento, tudo. E acredite, é uma barulheira ensurdecedora. Eu achava incrivelmente estranho que os caras usavam aquele lado riscado do papel para escrever, podendo usar o lado branco. Meu pai trazia para eu ficar desenhando. Eu também. Meu pai trazia muito formulário assim. Aliás, tem um amigo, um abraço pro Marcelo, que trabalha comigo, tem 3 caixas de formulário contínuo, mas são de 80 colunas, guardadas
guardado lá no trabalho. Há uns 15 anos, eu e mais alguns queremos jogar aquilo fora e tocar fogo, fazer uma fogueira. Ele reclama, briga, rosna. Embrulhem ele. Eu vou precisar desse formulário. Não, esse formulário é meu. Quando me aposentar, eu vou levar. Eu já falei pra ele. A gente vai fazer uma fogueira pra comemorar essa aposentadoria. Mas lá, 3 caixas de formulário contínuo de 80 colunas, as caixas bem pesadas e cheias. Nunca foi usado. E ele não se desfaz daquela maldição. Tá vendendo Mercado Livre. Bom, mas esse não é um podcast de história de terror de impressora de linha. Quer dizer, é história de terror de impressora, mas não só de linha. A origem desses artefatos do inferno, com as impressoras de linha, ela pode ser encontrada lá nos primeiros tabuladores, lá do Rolerite. Não, paulistanos, não tô falando do que os caras chamam de contra-cheque, lá onde você chora com o teu salário. Não, falando do Herman Rolerite, o cara com o IBM. O bigodudo que fundou a IBM, o hipster. Esses primeiros tabuladores, eles possuem opção de impressão dos resultados por eles processados. E essas tabuladoras com impressão é a origem da impressora de linha. O resultado é que tem, sabe-se lá quantas tecnologias diferentes de impressoras de linha. Tem 4 ou 5 e todas são barulhentas. Mas vamos escolher uma. A mais barulhenta. Tambor de impressão. Quase uma bateria de escola de samba. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Total. Só que é menos ritmada. Depende, tem gente que toca música com isso. Tem gente que troca música com drive disquete, pô. Então, os caras tocam música com impressora de linha. Pois é, né? Bom, mas então César, te pergunto, como é que funciona o tambor de impressão? A impressora tem um cilindro de impressão onde estão gravados todos os caracteres que ela consegue imprimir. Esse cilindro fica o tempo todo girando. Entre o papel e o cilindro, que está o tempo todo girando, e o papel não está girando, fica uma fita entintada. O que acontece? Em cada posição do caractere na folha, ou seja, pensa a folha matricialmente, tem um martelinho. O que acontece? Quando o caractere a ser impresso passa para aquele espacinho, o martelo é acionado e ele faz o que ele faz. Ele faz o que tem que fazer, ou seja, martelar. Ele dá uma martelada. Ele dá uma porrada no papel, o papel cai em cima da fita, que cai em cima do cilindro. Exatamente. Ou seja, é o contrário. Então tá certo. Não, é o contrário da impressora. Tá certo. As impressoras matriciais depois, né? Isso. Ele faz o contrário. No CPD soviético, o papel imprime na cabeça. E no tambor de impressão também. Então. Né? Ou seja, como a fita ela tá embebida em tinta, quando o martelo dá porrada na folha, a folha dá porrada na fita, a fita dá porrada no cilindro, a fita solta a tinta e imprime o caractere na folha. E é exatamente isso que estou pensando. Ou seja, impressoras de 80 colunas tem 80 martelinhos. E a de 132 colunas tem 132 martelinhos. Quer dizer, depende, se você der sorte, você pega algum desenho aí que o cara imprime coluna par e coluna ímpar, e aí reduz pela metade a quantidade de caracteres. De martelinhos, mas não do barulho. Não do barulho. E sim, são muito barulhentas. Absurdamente barulhentas. Nível, você tem que ter isolamento acústico para funcionar. Elas já eram grandes por causa do cilindro, tinha que ter isolamento acústico. Eu lembro que o Júlio Neves, quando comentou com a gente, ele teve aquela entrevista com a gente, ele comentou que geralmente contratavam surdos para trabalhar nas áreas de impressão, porque eles não se incomodariam com o barulho. Só vou dizer uma coisa, assim, o ambiente de CPD nos anos 70 era extremamente insalubre em termos acústicos, além das impressoras, as leitoras de cartão, perfuradoras. E eu tenho um problema desse em casa. Meu pai tem deficiência auditiva que foi agravado pelo trauma acústico de trabalhar no grande porte. Tem um colega de trabalho dele, trabalhava com ele na época, e meu pai não botava algodão no ouvido, não tinha abafador, a pessoa não colocava abafador, nada. Tinha um colega dele que ficou surdo de um ouvido, estando trabalhando no grande porte. Então assim, meu pai hoje, tudo bem, é um pouco de herança de família e isso aí foi agravado. Já tinha um histórico, né? Meu avô também teve deficiência auditiva, mas ele foi agravado pelo trauma acústico de impressora de linha, de leitora de cartão, de perfuradora de cartão. Não, unidade de fita, até unidade de disco, tudo era barulhento naquela coisa. Tudo era muito barulhento. Então assim, ele tem, hoje em dia meu pai usa aparelho auditivo nos 2 ouvidos. Eu tenho deficiência auditiva agravada por isso. Ele inclusive conseguiu isso, temos quando um processo na aposentadoria dele, conseguiu antecipar um pouco a aposentadoria dele por conta disso. Mas enfim, continuando, além do sistema de barulhento, aí vocês ficam imaginando o ruído provocado por uma linha horizontal feita com um sinal de menos. Imagina, aquela porrada em uníssono.
Justamente na hora que você parou pra ver a hora do lado da impressora. Nossa. Porque normalmente só corre nessas horas. Além de tudo, esse desenho do tambor de tinta, ele necessita de um ajuste extremamente preciso entre os martelos e o cilindro para evitar que os caracteres não fiquem ondulando no papel. Tipo, eles não fiquem impressos de maneira que não seja reta, ou seja, aquela coisa circulando, aquela coisa só ali imprimiu errado. Eles ficam sambando na folha. Isso. Inclusive, se você procurar vídeo no YouTube de impressora de linha imprimindo, vocês vão ver que assim, a impressora parece parada, mas o que você vê realmente é que o papel fica balançando. Justamente é isso, são os martelos de impressão batendo no papel. E a impressora de linha tem um amigo inseparável que é o formulário contínuo. Sim. E o amigo separado, que é o estagiário que ia procurar a caixa de formulário contínuo de 8 vias, com almoxarifado. E nunca mais voltava. Exatamente. Isso me lembra uma história de mandaram um estagiário buscar o dump da memória do mainframe. Olha. Aí quando ele chegou na sala, entregaram pra ele uma caixa de formulário contínuo. Pesado, falou, leva, tá aqui. Já me contaram uma história disso. Era o primeiro dia do estagiário no CPD, mandaram ele pegar, acho que o zebrado em 32 colunas de 6 vias. E combinaram com o cara do almoxarifado. Porque no final do dia o moleque voltou sujo, todo imundo, tanto fuçar no almoxarifado, e não encontrou o formulário. Mas o cara era um pouquinho esperto. Falou, por que a gente não usa um de 3 e o outro de 2 aqui pra fazer as 6 vias? Pois é, né? O garoto não usou a cabeça. Então, como você já viu nas histórias, além dos formulários contínuos poderem vir em versão de várias vias, entre elas, normalmente, entre cada uma das vias, normalmente vinha a folha de papel carbono. Sim. Né, que era coisa linda pra você sujar a mão se você não soubesse mexer. Beleza. Se você desse, né, dependendo do papel formulário contínuo que sua empresa comprasse, ele vinha com o famoso papel zebrado para facilitar a leitura. Em verde ou marrom. Verde ou marrom. Sim, eu Tem lembro. aquela linha branca e uma linha verde, ou uma linha branca e uma linha marrom. Que era justamente para facilitar a leitura. O marrom eu não lembro tanto não, eu lembro muito do zebrado verde. O verde eu acho que era um padrão que a IBM usava. Acho que a concorrência usava o marrom claro. E para mim, inclusive, esse papel zebrado é a coisa que me vem à cabeça quando se fala em pessoas de linha em formulário contínuo, era isso. É esse papel zebrado em formulário contínuo. Sim. A mim também. O que me vem à mente é o zebrado, no caso, como eu falei, o branco e verde. É o que eu lembro sempre. Enfim, ou foi, sei lá, uma tecnologia bastante usada em mainframes, mas hoje em dia o pessoal descobriu que podia fazer a mesma coisa, muito menos ruído, trocando a impressora de linha por uma impressora laser de alta velocidade. Eu vi das pessoas agradecem. E adeus formulário contínuo. Vale lembrar que os comandos LP e LPR do Unix fazem referência direta às impressoras de linha, né? Então, os line printers. Então, se você quiser se deliciar pela música gerada por uma impressora de linha, dá uma catada no YouTube que você vai achar um lá. Mas você vai reparar que todos os vídeos o cara coloca o comentário, volume reduzido. É mesmo. Seguindo na evolução da agressão assim, sistematizada ao papel, né, nós temos a impressora de margarida. Ela não foi muito comum no Brasil. A margarida ela veio para o Brasil mais com as máquinas elétricas, não como impressoras. Sim. Elas são também uma adaptação da tecnologia da máquina de escrever, né, como eu já falei. E nela, em vez de ela ter um cilindro girando feito louco, ela tem uma flor. Ela tem uma roda, né, por dizer assim, um miolo, que é encaixado na cabeça próxima à cabeça de impressão, e onde saem as pétalas. Na ponta de cada pétala, geralmente material plástico, metal, você tem os carimbinhos para cada caractere que a máquina de escrever escreve no papel. São chamados de glifos também. O que acontece com a impressora? Ela, quando você quer imprimir um caractere, ela gira até o caractere desejado e o martelo bate na pétala e a pétala bate na fita e a fita bate no papel. E assim o caractere sai impresso. Esse mecanismo foi patenteado em 1889, não é novidade, crianças. 72, um cidadão chamado Andrew Gabor, da Diablo Systems. Aí, quando o Cramunhão entrou no mercado de piada de pronta. TI. Piada Gente, pronta. Piada pronta. Isso no ano de 1972, ele criou a primeira impressora de margarida comercial. Logo depois, a empresa do capiroto foi comprada pela Xerox e aí virou uma subsidiária. Para quem precisava de uma impressão de qualidade, até chegarem as laser, era
era a melhor não tinha opção. laser na época, né? E era a que dava a pressão com mais nível, mais aparência de gráfica, né? Ou de máquina de escrever. É porque você tinha até depois as de agulha, a gente vai falar mais à frente, as de 24 agulhas, então você em modo carta, né? Porque ficava maior qualidade, era mais lenta, mas o que você tinha disponível, assim, as de margarida eram amplamente usadas quando você precisava de qualidade na impressão, não necessariamente velocidade. Elas eram lentas. Porque elas estavam limitadas ao conjunto de caracteres que estava disponível ali na margarida, né? Se você trocar, mas eu não queria essa fonte serifada, eu queria uma fonte não serifada. Beleza, troca a margarida. Eu vi umas histórias de um troço desse tipo. Tinha um comando que você, quando você ligava, você conseguia fazer parar pra trocar a margarida. Essa troço eu não conseguia encontrar na pesquisa da pauta, não. E como falando, não é lá muito rápida, né? 30 caracteres por segundo, marraio. Você não tá com pressa mesmo? Né? Você não vai ter que imprimir um relatório em 3 vias, cada um com 50 páginas. Aí você tira a cópia. 30 caracteres por segundo é quase a capacidade de leitura do olho humano. Isso é bom pra você revisar o texto. Você vai revisando enquanto vai imprimindo, né? Aí você acha um erro no final da página. Droga, tem que imprimir toda a página de novo. Agora, que negócio é esse? Dava pra poder simular uma saída gráfica com ela? Eu li em alguns lugares que alguém falava que você podia imprimir pontinhos. E na pesquisa eu encontrei a Apple Daisywell Printer, lançada pela Apple Computer em 83, por Lisa, e que no prospecto, no folder, né, eles mostram uma saída com gráfico, ou seja, ela de literalmente bater pontinho em pontinho dos caracteres para fazer os gráficos. Haja boa vontade para ver o gráfico. Sim, era o que tinha na época. Era o que dava para arranjar, né? A solução era você desenhar na mão o gráfico e depois colar no papel. Seria melhor, né? Mais rápido, talvez. Dependendo do desenhista. E uma curiosidade, volta e meia, nós falamos dele, né, que é o Blake Patterson. A primeira impressora dele, e ele fez um post sobre isso que a gente vai linkar, que ele ligou no TI 994A dele, foi uma Smith Corona. Era uma impressora, margarida. Maior que o computador. A Smith Corona é fabricante de máquina de escrever até hoje, né? Basicamente sim, era literalmente tirar o teclado e deixar uma interface paralela ou serial para receber os caracteres. Não mudava muita coisa no projeto. E em 2012 ele já tinha passado por um total de 20 impressoras na vida dele. Olha, muito mais que eu. Acho que eu devo ter tido no máximo mais 5. Eu não sei quantos eu tive não, teria que fazer muita conta. Não, impressora que eu esqueci que tive na vida. Eu estou na minha 6ª impressora. Na época clássica, tu tá contando a Olivia? Sim. Só na época clássica eu tive 3. 3 matriciais. Não, 4 matriciais. Não. Bem, eu posso falar 7, a sétima sem que se eu considerar a LX300 que eu ganhei faz alguns meses. Não, eu tive, só na época do uso com a MSX, eu tive uma Lady 80, tive uma LX810 e tive uma LX300. Depois já de tinta, aí eu não sei mesmo não, porque aí eu filava a impressora do meu pai, então... eu tive uma Olivia da Elebra, depois fui ter uma Citroen GSX 195, depois eu mudei para uma HP 160, aí minha impressora morreu, aí eu comprei baratinho, nossa, qual é o nome lá? No sucatão de formato. Não era na Brickback, qual é aquele que ficava no centro? Albusiness. Eu comprei na Albusiness uma impressora da Panasonic, matricial de 9, depois eu comprei, que é só para quebrar o galho, aí eu fiquei desimpressorado, naquela época era importante, depois eu tive uma Epson já de tinta, acho que é uma SP2, estilos 12, um troço assim, que morreu sufocada na própria tinta. Depois um grande ato, e eu tenho hoje uma HP Tupperware, porque ela é branquinha igual um Tupperware, uma Deskjet 3636, com tampinha azul, e tá durando. Eu não vou fazer lista quando a pessoa que eu tive não, porque eu não sei não. No momento a que eu tenho é uma Epson de tanque de tinta, que eu não me lembro, acho que é uma TX200, que é uma boa impressora, mas tem o problema da Epson que a gente vai falar em breve, quando falar já de tinta. Né? E a gente está cogitando, estamos em comum acordo negociando aqui a possibilidade de pensar em passar essa impressora nos cobres e botar uma laser multifuncional, porque a gente descobriu que a gente só imprime em preto. E sempre em top colorido. Vocês deveriam ter uma impressora de linha aí. Não, eu quero dormir à noite. Não, pode imprimir sábado de manhã. Põe no Chrome a impressão e vai sair. A gente está cogitando essa possibilidade, pensando em pensar nisso, trocar para uma laser multifuncional, porque a gente descobriu que a gente quase só imprime praticamente preto, imprime rarissimamente colorido, e o que sempre em top é o colorido. A gente imprime pouquíssima imagem colorida, então... Não, é por isso que sempre em top. E a gente... Pois é. Viva Estado Retro, computaria.